Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado e exaltado nesta noite. Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos mais uma semana deste elo, desta corrente que nós aqui estamos, baseado no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro Hebreus 11, versículo de número 8. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8, por favor. Glórias a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Meus irmãos, chama-nos a nossa atenção quando lemos sobre esses heróis da fé, esses homens em que Hebreus 11 nos apresenta, e dentre tantos que aqui já tem sido compartilhado com os irmãos, falarmos de Abraão, ou melhor, falarmos de fé, se torna praticamente impossível não falarmos de Abraão, porque você vai ver em toda a caminhada em que todos aqueles que o antecederam foram pessoas de passos pequenos, com pouca história, com pouco caminhar. E Abraão, ele sim tem uma ampla jornada, ele nos apresenta uma caminhada mais expressiva, objetiva, com Deus, diante do Senhor, e pela fé no Senhor, não também subestimando a fé dos demais em hipótese alguma. Exemplo, falarmos de Enoque, um homem em que teve uma fé tamanha, uma intimidade com Deus, ao ponto do próprio Senhor o tomar para si e o trasladar aos céus, sendo que este o mesmo Enoque foi alguém que em pouco tempo tudo isso lhe aconteceu. Agora, quando você vê falar de Abraão, você entende em que ele passa a ser chamado como pai da fé, porque as religiões em si, as três religiões monoteísta o tem assim, o reconhece como pai da fé. Se nós formos olhar, chamarmos ou dialogarmos com os muçulmanos, seja eles xiitas, seja eles radicais, qual for a sua etnia, o muçulmano vai reconhecer Abraão como um pai da fé. Se você for falar como um judeu, seja ele um tradicional, messiânico, ortodoxo, ele vai reconhecer Abraão como o pai da fé. Se nós formos olharmos, conversarmos, dialogarmos entre nós cristãos, seja nós evangélicos, como assim expressamos, com os católicos e demais outros, irão reconhecer Abraão como o pai da fé, porque Abraão, ele teve um início na sua vida, ousado, um início lá em Gênesis, capítulo de número 12, aonde tudo então vai iniciar, tudo vai dar um start na sua caminhada, de muita ousadia para a sua época, sendo que em Gênesis, no capítulo de número 12, se você puder deixar aberto, você vai ver que o Senhor então, diz Gênesis 12, ora o Senhor, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra em que te mostrarei. Todos nós, quando lemos esse texto, aqui já interpretamos com Abraão estando em Harã. Harã não é mais a sua terra natal, a sua terra natal era Ur dos caldeus, sendo que
Abraão vai ouvir Deus falar, ainda desde pequeno. Vamos nós atentarmos para isso? Deus não vai expressar a Abraão somente em Harã, como aqui deparamos em Gênesis 12. É um exemplo, a base bíblica para isso em que ele expressa é o que está escrito em Atos. Põe para mim, por favor, capítulo 7. Quando Estevão está perante o Sinédrio, Estevão vai falar a respeito de Abraão, vai falar a respeito do que Deus falava com Abraão e aonde que Deus iniciou falando com Abraão. Em Atos capítulo de número 7, diz a Bíblia que ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Estevão começa a dizer em Atos capítulo 7 que Deus falou a Abraão, ou falar a Abraão, antes ainda de Abraão sair ou estar em Harã. Abraão então, desde jovem, ouve a voz do Mestre, ouve a voz do Senhor. Deus este, que não era um Deus igual aos seus pais, o adorava. Deus este, totalmente o contrário do que os seus pais idolatravam, porque a história diz que os pais de Abraão, eles eram fabricantes, eles tinham uma grande empresa, uma fábrica de ídolos, de imagens. Quando você vai buscar na história, na cultura, em um dos livros históricos como Ética do Sinai, você descobre que os pais de Abraão eram pessoas prósperas, eram pessoas que tinham muita posse. E diz também um historiador e pastor, doutor Antônio Neves Mesquita, em um de seus livros de história judaica do povo, ele então vai expressar em que Abraão e seu pai eram riquíssimos, de tanto em que seus pais produziam as imagens, outros deuses, e assim também o seu pai o adorava, ao ponto de que Abraão, quando ainda em Ur dos Caldeus, este homem passa a ter uma posição, os historiadores dizem, em que Abraão passou a ter uma posição até mesmo que política, ao ponto de governar o seu povo. Diz os historiadores, em que o seu pai, Tera, vai ser um dos ministros, vai ser uma pessoa de extrema importância, homem este em que recebe uma posição como ministro de Nimrod. Quando nós olhamos a história e olhamos Deus falando com Abraão, então nós olhando em Atos capítulo 7, você vê que Deus vai até Ur, na casa de Tera, e vai o Senhor começar a falar com Abraão. Homem este, que às vezes nós deparamos e dizemos: por quê? Tamanha fé assim de Abraão? Da onde brotou esta fé? Ao ponto dele ser chamado este pai da fé, carregar esse título tão pesado e de extrema importância a todos nós. Estevão vai dar o relato perante o Sinédrio, e se Estevão estivesse num qualquer momento expressando qualquer coisa em que estivesse fora da verdade, da lei, estivesse numa heresia, no mesmo instante o Sinédrio, os doutores da época, os teólogos da época, levantariam e diziam: Estevão, aquieta-te, porque isso está fora, isso não procede. Mas Estevão começa o seu discurso, o seu sermão, o maior sermão que você encontra de Estevão. Ele vai expressar uma média de 345 versículos de cor. Ele vai citando perante o Sinédrio, e tudo eles vão anotando, eles vão analisando, eles vão ali absorvendo, para ver se Estevão tropeçava em alguma parte, para ver se Estevão caía em alguma contradição. Porém, Abraão então, agora, sendo o que é, tendo o que tem pelas conquistas de seus pais, pela prosperidade que o seu pai estava adquirindo com as imagens e as demais coisas, Abraão um dia levanta e vai dizer ao seu pai, em que ele agora está querendo buscar a crer num Deus que é criador dos céus e da terra. O seu pai, Tera, levanta numa certa ocasião e diz a Abraão, diz os historiadores, em que o seu pai vai sair em uma viagem, e nessa viagem o Tera delega a Abraão, seu filho,
para que pudesse cuidar de seus deuses, cuidar das suas imagens. E as imagens em que Tera vai pedir para Abraão cuidar eram as imagens mais caras que tinha o seu pai. Então Abraão recebe uma missão e Tera vai dizer a ele: meu filho, eu vou sair em viagem, eu quero, você não pode esquecer de colocar comida para os deuses. Você precisa colocar comida para eles, meu filho. E Abraão tem essa missão. Abraão já está sendo alcançado, já está ouvindo uma voz poderosa vindo sobre ele. Abraão então cuida, vai cumprir a missão em que o seu pai Tera o delegou. Quando Tera sai de viagem e retorna, a primeira coisa que Tera vai fazer, diz a história, os historiadores, é que Tera vai querer saber como é que estão os seus deuses, os deuses mais caros que Tera tinha, de estima, de altíssimo valor, deuses ali que tinham de madeira, de ouro, de prata, bronze, de variedades, tipos de deuses que ele tinha e adorava. E quando Tera entra na sala para ver como estava aqueles deuses, Tera no mesmo instante dá um grito e diz: Abraão, meu filho! Abraão se apresenta imediatamente e diz: pois não, meu pai, eis-me aqui. Tera na mesma hora fala: Abraão, o que aconteceu aqui dentro? Abraão então vai dizer: papai, deixa que eu lhe explique. O senhor está vendo essa estátua maior que temos aqui? Esse que está com um pedaço de pau em suas mãos. Quando eu fui colocar comida aos deuses ao qual o Senhor me delegou, este maior, eu iniciei colocando comida para o menor, porém o maior quebrou todos os menores e só lhe restou ele. Tera vira para o seu filho, se aproxima da estátua maior e diz: meu filho, você está mentindo. Você está mentindo porque, olhe bem para cá, este Deus tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não caminha. E Abraão então se aproxima de seu pai e diz: pois bem, meu pai, o Senhor, sabendo bem que esses deuses têm olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, tem mãos e não apalpa, pés e não caminham, o Senhor ainda continua acreditando nesses deuses? Eu não quero mais ter vínculo com eles, eu quero ter vínculo a um Deus que é criador dos céus e da terra, que tem olhos, enxerga, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, e tem mão que abençoa o seu povo, meu pai. Os historiadores dizem que naquele mesmo instante Abraão então se levanta. A história diz que Abraão vai pedir ao seu pai para cortar-lhe o cordão umbilical de seu pai, sendo que fazendo isto, Abraão estava naquele momento, a partir daquele instante, renunciando o seu direito como filho de toda a herança de Tera. Abraão estaria abrindo mão do seu direito como herdeiro, e fazendo assim, pelo costume e a cultura de sua época, seria como uma vergonha, o filho da desonra, o filho da humilhação, o filho que ia carregar uma marca para o resto da sua vida. Abraão não quer mais agora estar adorando a esses deuses. Abraão não quer mais porque ele vê o seu pai enriquecendo à custa de pessoas que vinham comprar imagens de um Deus que tinha olhos, mas não enxergava e nada poderia fazer. Abraão agora, que está ouvindo um Deus invisível falando com ele, poderoso nas suas palavras, ele então diz: papai, não quero ter mais vínculo, não quero mais nada disso para mim. Eu quero caminhar agora então a minha jornada, o meu caminho. Pois para um pai, ainda que o seu filho estivesse adulto, para o costume da época, o pai, ele era soberano, independente da posição social, política, profissional, econômica.
que o seu filho ou que seus filhos tivessem, o pai como sacerdote, como autoridade máxima do lar, ele então, tendo uma ocasião igual a essa, uma situação como a de Abraão, que está se autodeserdando, que está renunciando tudo, cortando o relacionamento, o pai fazia na época uma túnica, uma capa colorida, e dava então, colocava esta capa colorida nas costas do seu filho, e exemplificando, dizendo que por onde ele passasse, as pessoas iriam dizer: ali vai o filho da vergonha da família tal. Quando então Abraão vai sair de sua casa, rompendo com a sua família, rompendo com o vínculo religioso de seus pais, ele agora vai sair com uma capa nas suas costas, capa colorida, e esta capa é uma capa da vergonha, uma capa da desonra. Quando ele está andando pelas ruas, as pessoas estão dizendo: ali vai o filho da vergonha de Tera, ali vai o filho da vergonha daquela família. Abraão então, não satisfeito somente de romper com os seus pais, de romper com a idolatria de sua casa, ele então vai fazer agora, ele está decidido a destruir tudo que o seu pai tinha fabricado na sua fábrica. Abraão sai de Ur e vai até a fábrica de seu pai e quebra todas as imagens, quebra tudo que tem ali dentro. E quando ele vai sair, a história diz, os historiadores dizem, em que o seu pai então, quando chega próximo à sua fabricação de ídolos, quando ele chega ali e vê tudo destruído, ele o manda prender Abraão, e como uma sentença de castigo, porque agora já tem uma capa da vergonha, da desonra, ele é o filho da vergonha para a terra, ele é o filho da vergonha da sua casa. Este homem agora vai receber uma sentença, um castigo de seu pai. E diz os historiadores em que o pai de Abraão mandou pegar, os soldados pegar e colocar Abraão amarrado em praça pública, para então queimá-lo, para então matar Abraão com uma sentença de um castigo do que ele estava fazendo, desrespeitando seu pai, desrespeitando os deuses de seu pai, a crença de seu pai. A história vai nos dizer, meus irmãos, em que quando eles amarram Abraão e colocam em praça pública perante os seus familiares e todo aquele povo que ali estava, eles acendem o fogo. E diz os historiadores em que quando acenderam fogo ali para queimar Abraão em praça pública, Abraão está preso, mas algo de sobrenatural aconteceu naquele lugar. Algo de extraordinário começa a acontecer. Do que, pastor? Algo este em que o seu pai, Tera, quando começou a ver aquilo, ele ficou abismado. Ele estava em Nimrod e todos os soldados, todas as autoridades de Nimrod começaram a fugir da presença de Abraão e de todos que ali estavam. Eles não se conformavam com o que estavam vendo, porque nos pés ali estava a lenha pegando fogo, mas como que algo estivesse blindando Abraão. Nenhuma chama veio sobre Abraão, nada aconteceu com Abraão. Os historiadores dizem que nem sequer um pelo queimou em Abraão. E daí então Tera e toda a sua família se prostram, dizendo: Abraão, verdadeiramente o Deus que tem falado contigo em Ur dos Caldeus é mais poderoso do que o Deus que nós servimos até hoje. Em Gênesis capítulo de número 11, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 31, diz a Bíblia que Tera decidiu, o que, pastor? Ele mesmo decide sair de Ur dos Caldeus. Preste-me bem atenção para o que eu vou dizer, por favor, dê-me a sua atenção. Quem decide sair de Ur não é Abraão, é Tera. Tera agora não quer mais estar ali. Tera agora quer sair desta terra. Por quê, pastor? Porque ele teve uma experiência com o Deus em que está a falar com Abraão.
ele agora então quer acompanhar o seu filho, e ele sai de Ur dos caldeus. No versículo de número 31 diz: e tomou Tera Abraão seu filho, e Aló filho de Arã, e de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã. Capítulo 12, versículo 1. Aí então está Abraão, aí então está o Deus poderoso, atraindo Abraão desde Ur dos caldeus. Meus irmãos e irmãs, aqui somente na introdução que estou lhe passando, a história nos mostra o que está acontecendo na Mesopotâmia. É isso que Estevão estava relatando em Atos capítulo 7. Era isso que Estevão estava dizendo perante o Sinédrio sobre Abraão, em que todos ficaram abismados, todos ficaram assustados, porque Gênesis não nos relata isso, mas Atos 7 vai dizer aonde estava Abraão e aonde Deus está falando com Abraão. Agora, então o Senhor Todo-Poderoso vai vai iniciar algo extraordinário na vida desse homem. Homem este que a sua fé está nos chamando a atenção. Homem este em que o seu pai está sendo envolvido, atraído por tamanha fé de seu filho. Tera, quando chega em Arã, ele então, a Bíblia diz que ali ele morre com 205 anos. Ele já está cansado, a sua idade já está avançada. Ele para por ali a sua jornada, ele deixa tudo ali, e Abraão então vai continuar a sua caminhada. Abraão então vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Chama a nossa atenção, porque a Bíblia diz que certo dia, Abraão, ele agora que tem esta capa, esse homem que tem uma capa colorida ainda, que ele traz consigo, que carrega consigo, ele guarda esta capa. E o desejo de Abraão era ser pai. Por que ser pai? Para transferir então esta capa e dizer ao seu filho, agora, tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele passou, por causa da fé, ao qual ele havia ouvido o Senhor Deus o chamando e desafiando. Abraão então tem o desejo de ser pai, e ele então, os anos se passam, Deus faz uma promessa a Sara. Todos aqui conhecem a história, e diz a Sara que Sara seria mãe. Passar do tempo, Deus então dá a Abraão e a Sara o menino chamado Isaque. Abraão teve Ismael, não era este, e então agora vem Isaque. Quando nasce Isaque, passar dos anos, diz no capítulo de número 22, no versículo de número 1, que depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse-lhe Abraão, respondeu-lhe, eis-me aqui, Senhor. Deus então vai provar a Abraão. No capítulo de número 22, Deus tem um desafio para esse homem. Homem este que está desde jovem ouvindo uma voz poderosa o atraindo. Homem este que está desde Ur dos caldeus sendo envolvido por uma voz que tem poder e que atrai o pecador no mais profundo abismo que ele estiver. Quando esta voz vai de encontro a ele, ele levanta o caído, dá força ao sem vigor e alega o entristecido. Portanto, deixa eu colocar-lhe ponto e vírgula nessa história, para dizer algo aos senhores e senhoras que aqui estão. Você pai, mãe que aqui se encontra, você filho, filha, irmãos e irmãs que aqui estão, aquieta-te o vosso coração. Por quê, pastor? Por mais pecador que seja aquele teu familiar, quando esta voz for de encontro a ele, aonde ele estiver, não existe homem duro o suficiente para resistir o poder desta voz que atrai o pecador de Ur dos caldeus e coloca no centro da sua vontade. Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para a sua casa. A fé nos leva a vermos aquilo em que nós trazemos à existência, aquilo que não existe. Leva você a enxergar o que os olhos humanos não conseguem enxergar. E Abraão agora vai ser desafiado, ele agora vai ser provado por Deus. Deus tem um desafio para Abraão. Deus tem agora algo a apresentar a Abraão, que não seria tão fácil assim. Abraão então ouve Deus agora
e Deus vai colocar Abraão em prova. Deus vai fazer algo com Abraão. E quando Deus vai provar Abraão, o historiador diz que na hora que Abraão ouve Gênesis 22, e Deus dizendo: pega o teu filho, Abraão até então não está entendendo por onde vamos começar, como vamos agir. Ele manda então Eliezer, o mordomo, se preparar. Ele manda os servos, seus 2 servos, prepararem o jumento. Ele pega a lenha, chama Isaque, mas também manda-lhe trazer Ismael. E vai sair Abraão, Isaque, Ismael, Eliezer e 2 filhos, mais a jumento. Mas o jumento carregado de lenha. O jumento vai andar 3 dias com Abraão, carregando um peso no seu lombo. Abraão tem fogo e tem cutelo. Quando eles estão indo, quando eles estão caminhando, eles então vão experimentar nesta jornada algo de extraordinário. Por quê, pastor? Vou lhe apresentar algo em que crê na história, para que todos aqui possam compreender bem e mais a fundo no que estou lhe apresentando. Os historiadores vão então nos trazer que quando sai Abraão no capítulo 22, acompanhado dos seus e servos e o jumento, a jumento vai carregando esta lenha, vai indo junto com eles. A história diz, e o povo de Israel, eles acreditam em 2 leis em que o povo de Israel carregam consigo: a lei escrita e a lei oral. Se atenta, por favor. A lei escrita é a lei que está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei oral também é a lei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que a lei oral, ela tem alguns adendos, coisas em que estou citando já da história do povo de Israel, em que não está escrita nas leis, na lei escrita ao qual apresentei de Gênesis a Deuteronômio. A lei oral é a lei em que o povo judeu carrega mais dentro de si. Eles dão mais ouvido, mais atenção. Por quê? Porque a lei oral, ela é transferida de pai para filho. É um discipulado, uma transferência da sua cultura, da sua experiência, dos seus testemunhos, em que não foram então relatados, não foram citados. Aí sai e entra de pai para filho. Isso a motivo de uma curiosidade, de uma base que estou lhe apresentando, de uma cultura de um povo judaico. Eles carregam esta lei oral até os dias de hoje, de histórias. Quando você vai estudar história, você sai um pouco da letra ao qual nós temos e vai buscar nos artigos históricos, como no Talmud, como no livro histórico de Flávio Josefo, como no livro do Rabino Rashi, de tantos outros homens que têm bases na sua história, pessoas que viveram há mais de 1000 e tantos anos atrás, pessoas que trouxeram uma raiz, uma cultura, informações para si, que hoje ainda no português é muito escasso, ainda é muito pobre para o nosso conhecimento. Exemplo, citava agora há pouco com o pastor Marcelo, que também é uma pessoa que gosta muito de história, de cultura, e estava citando a ele um desejo, uma experiência que tive de poder ver o Talmud. Talmud é uma coleção judaica, de história judaica, em que você não encontra traduzido no português, você só acha no hebraico ou no inglês. Uma coleção desta é barato, é simples, é simplesmente R$ 9.700 uma coleção dessa. Qualquer um pode ter um Talmud desse. Brincadeira, meus irmãos. É uma coleção para quem busca, para quem tem interesse em saber coisas mais profundas, para você saber da história de Israel. E quando você entra então, você vai saber do que está acontecendo. Na lei oral, ela vai um pouco mais a fundo, aquilo em que é passado de pai para filho, o que acontece dentro de casa. Exemplo, eu poderia trazer para os dias de hoje, alguns exemplos, algumas histórias, algumas experiências, alguns testemunhos, que a vossa família com certeza deva ter. Alguém que pode dizer: pastor, a minha família tem uma história, olha, algo aconteceu assim, e nós carregamos isso de pai para
para filho e vamos transferindo isso dentro de nós. Nós levamos isso à risca na nossa casa. Ninguém escreveu, ninguém relatou, ninguém ratificou, mas isso passou a ser uma lei oral no meio da sua família, se tornou uma cultura entre o seu povo. Agora então, Abraão vai sair para esse grande desafio de Gênesis 22. E quando ele está a caminho, Ismael tem 45 anos de idade, Isaque tem 30 anos de idade, 15 anos mais velho era Ismael. Eliezer, o mordomo, está acompanhando, e os servos estão também ali seguindo junto com o jumento. O jumento está carregando a lenha, e é interessante esse jumento em que carrega esta lenha. Por quê, pastor? Porque nos dias de hoje, ainda de uma forma simbólica, em que eu vou lhe expressar, por favor, não sarcástica, mas algo simbólico e de extrema importância para nós, esse jumento muitas das vezes passa desapercebido na hora do nosso maior desafio. Por quê, pastor? Porque o jumento pouco se importam. Ah, pastor, está carregando a lenha. Mas dentro da igreja do Senhor, até hoje, esse jumento, uma forma simbólica, entenda bem o que estou dizendo, não estou chamando ninguém aqui, uma forma simbólica, estes anônimos são os que carregam a lenha para o dia do sacrifício, para o dia do holocausto. São estes em que às vezes nós não vemos, você não vê, eu não vejo, talvez você nem saiba o nome, mas estão nos bastidores trabalhando, saem do trabalho, às vezes correndo, vem arrumar. O pastor que às vezes está ali dedicando, carregando lenha para chegar no grande dia ou no lugar que Deus vai nos conduzir, a lenha está ali no lugarzinho pronta para o fogo de Deus descer. Ah, meus irmãos, quisera nesta noite Deus então nos levantar como um desses, para servirmos, para estarmos com o coração abertos a carregarmos a lenha, sem que ninguém sequer queira saber o nosso nome, só do prazer de participar do propósito que Deus está nos conduzindo, ou conduzindo o seu povo a viver a grande experiência do monte que vai ser revelado. Abraão caminha 3 dias, e chegando os 3 dias, eles param o jumento no pé do monte. E quando está ali, Abraão nesta caminhada, ele vira para os seus filhos, e então ele vira para o seu filho Ismael e pergunta: Ismael, o que vê? Ele diz: nada, meu pai. A história diz que Ismael não enxerga nada. No livro Ética do Sinai, você encontra os rabinos dizendo em que Ismael disse: papai, eu não estou enxergando nada. Abraão vira para Eliezer e pergunta: Eliezer, mordomo, o que você está enxergando? Ele diz: nada, meu senhor. Pergunta Abraão para os seus 2 servos: o que vocês estão enxergando? Eles disseram: nada, Abraão. Então Abraão vai perguntar para Isaque, e na hora que ele pergunta a Isaque, ele fala: Isaque, meu filho, o que é que você está enxergando? Isaque fala: meu pai, eu estou vendo que no alto desse monte tem uma glória que parece que sobe e desce, algo que se movimenta no alto desse monte. Então diz os historiadores em que Deus se levantou e disse: Abraão, é Isaque quem vai para o sacrifício. Por que, pastor Marco, Isaque é quem vai para o sacrifício? Porque Deus disse a Abraão: eu vou te mostrar qual será o lugar. Uma revelação Abraão passou a ter quando ele começou a sua caminhada. E ouça que eu vou dizer a todos que estão aqui nesta corrente de fé, noite em que estamos aprendendo com os heróis da fé: quem tem visão é que vai para o sacrifício. Por que não foram os demais? Porque eles não tiveram a visão que Isaque estava tendo. Só vai para o sacrifício aquele que tem visão. O que é isso, pastor? Eu vou lhe dizer bem: se você teve uma visão de um dia ser um empreendedor, de ter o seu próprio negócio, você sabe muito bem o que eu vou lhe dizer. Você teve que ir para o sacrifício, de abrir mão do seu tempo de lazer, abrir mão de muitas coisas, se privou de diversas áreas da sua vida para poder conquistar o que você conquistou, ou o que você está almejando conquistar. Se você deseja cursar uma faculdade em ser um doutor, você teve uma visão. Agora você sabe que você tem que se dedicar, você sabe que você vai ter que abrir mão de lazer, você sabe que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder então alcançar o objetivo. Meus irmãos,
irmãos e irmãs, nada cai do céu à toa, tudo vem após o nosso sacrifício. Se você está aqui nesta noite em busca de uma vitória do Senhor, certamente é porque você teve uma visão e você veio para o sacrifício dizendo: eu vou lá, ainda que seja uma quinta-feira fria, eu vou na casa do meu Deus, porque eu acredito que este é o dia que o Senhor Deus fez. Eu me alegrarei, serei feliz e será a noite da minha vitória. Só vai para o sacrifício aqueles que têm uma visão. E se você está aqui nesta noite, certamente é porque você é um visionário, é porque você é uma visionária, está crendo que o Deus de Abraão vai falar algo contigo e vai liberar aquilo que você precisa. Ninguém sai por aí sem ter uma visão. Quem anda sem visão é um perdido, um andarilho. E Abraão nunca foi um andarilho. Abraão nunca foi uma pessoa desorientada, muito pelo contrário. Abraão é alguém que tem uma visão esclarecida do que Deus tem para a sua vida. O que Deus quer comigo e com você na noite de hoje é abrir a nossa visão espiritual, é abrir os nossos olhos espirituais e fazer com que todos nós venhamos a enxergar as coisas do alto que Ele tem para revelar para cada um nessas noites de quinta-feira, para que possamos aprender com homens em que entraram na história como heróis da fé. Fé porque enxergou o que ninguém estava enxergando. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Tem alguém comigo aqui, irmãos? Cutuca quem está do teu lado aí, para ele não ficar com tanto frio assim. Diga para ele ou para ela assim: Deus quer abrir a tua visão espiritual. Tem alguém comigo aqui ou não, irmãos? Então Abraão, ele sai. E quando Abraão vai deixar agora Eliezer, os servos e o jumento, ele tira a lenha do jumento e coloca sobre Isaque. Isaque agora vai carregar esta lenha. Isaque agora vai ter que levar a lenha. E quando Isaque pega a lenha, ele observa tudo o que está acontecendo. E nesse mesmo momento, ele não está no alto, nem no meio, mas ainda no pé do monte. Ele vira para seu pai e diz: papai, já temos a lenha, temos o fogo, eu estou carregando a lenha, porque eu represento, tipifico a pessoa de Cristo. O Senhor está carregando o fogo e o cutelo, representando, tipificando a pessoa de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o que tem o juízo em suas mãos. Aonde está o Cordeiro? Por quê, pastor? Porque nos nossos dias, vou dizer assim melhor, na minha geração, a minha geração é a geração que não quer carregar lenha. A minha geração é a geração que quer a vitória, mas não quer o sacrifício. A minha geração é a geração que quer ver Deus fazer assim, mas não quer dobrar o joelho, pôr boca no pó, ou separar um tempo para estudar, para buscar, para ver o que Deus quer fazer, não. Então Isaque fala: onde está o cordeiro? E Abraão vira para Isaque e diz: meu filho, o Senhor proverá para ti. Deus vai prover o que você precisa. 2, 3, glória a Deus. Isaque, na mesma hora que ele ouve seu pai dizendo, eles então partem, eles então começam a subir, e eles sobem o monte. E quando eles estão nesta subida, eles chegam no lugar. Abraão prepara o altar, prepara a lenha, e agora vai preparar Isaque. Dentro de Abraão ele está determinado para o que ele tem que fazer, porque só vai para o sacrifício quem tem visão, meu irmão. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos me ouvem? Digo amém. Nunca faça aliança com aqueles que não têm uma visão. Quando alguém quiser fazer uma aliança com você, pergunta para ele: qual é a sua visão? Ah, não sei. Não serve. Moça que é solteira, rapaz que é solteiro, vice-versa. Quando você for se relacionar com alguém, namorar com alguém, antes de qualquer coisa,
Pergunte para ele ou para ela qual é a tua visão. Se ele vai dizer, não sei, vamos ver no decorrer da caminhada. Pula fora desse barco porque é uma furada. Porque só levanta cedo e vai trabalhar quem tem uma visão, meu. A moça entra num relacionamento, sofre, porque não descobriu, não perguntou qual era a visão do rapaz. Agora Abraão então está preparando o altar, prepara a lenha, prepara tudo e vai por Isaac. Isaac tem 30 anos de idade. Isaac então, quando está ali no altar, Abraão então vai amarrá-lo, vai prender Isaac e todo o procedimento que você conhece. Ele vai preparar o cutelo, fogo, para então fazer o que Deus havia desafiado lá no versículo 1 do capítulo 22. Este homem, na mesma hora em que está naquele lugar, diz o pastor Jimmy Swaggart, num dos seus comentários na Bíblia do Expositor, ele chega a dizer em que o local onde Abraão estabeleceu o altar do sacrifício de Isaac foi o mesmo local aonde anos lá na frente Deus entregou a Davi a planta do templo em que Salomão iria construir. E na planta do templo, que era dividida em 3 partes, no pátio que tinha o holocausto e a pia, também o segundo lugar, que era o santo lugar, que tinha as 10 mesas com 12 pães, os 7 candelabros, o altar de incenso, e em frente tinha o véu de 1 tonelada, e o terceiro lugar, a terceira parte, que era o santíssimo lugar. Pastor Jimmy Swaggart dizem que o lugar em que Abraão estabeleceu o altar ali no Moriá para sacrificar Isaac é o lugar aonde na planta de Davi estava o santíssimo lugar do templo em que Salomão iria edificar ao Senhor. Santíssimo lugar, o lugar aonde estaria a arca da aliança, aonde um lugar totalmente separado. Agora Abraão vai fazer levantar as suas mãos e vai então executar, fazer o sacrifício. No mesmo instante, Deus se levanta dos céus. O Senhor se levanta e brada uma voz dizendo: Abraão, Abraão. O que é isso, pastor? Deus na mesma hora interrompe, porque Deus viu em que Abraão tinha visão e que Abraão tinha fé para ir em busca da visão que Deus havia lhe dado. Ouça-me bem, senhoras e senhores, para o que eu vou dizer, caminhando ao final desta palavra. Deus não tem problema algum de trazer à existência aquilo em que você um dia enxergou. A única coisa que você precisa é de fé para ir ao lugar aonde Deus vai revelar para você. Talvez Deus fez uma promessa com você, homem, com você, mulher. Talvez Deus lhe fez um chamado e você olha hoje dizendo: pastor, isso é impossível acontecer na minha vida. Deus não quer saber se é possível ou se é impossível. Deus quer saber se você tem fé, se você está disposto a ir ao sacrifício. Deus quer saber se você, homem, que um dia teve uma visão, um sonho de um negócio, de ver aquela empresa aberta, de ver os seus negócios vendendo para todos os lugares. Deus não quer saber se você tem dinheiro ou não. Deus quer saber se você tem fé e se você ainda está com a visão limpa para caminhar em busca do que Deus te revelou. Eu vim nesta noite dizer a todos que estão aqui iniciando comigo na noite de hoje: Deus está buscando uma geração de homens e mulheres como Abraão, Isaac, que tem uma visão e que vão para o sacrifício em busca desta visão. É hora, pais, mães, de nós nos levantarmos, não com uma visão carnal, não porque deu certo com fulano, não porque deu certo com Beltrano. É no período da maior crise em que Deus te dará as maiores visões espirituais e aonde Deus vai desafiar a tua fé. Abraão é o pai da fé porque ele temeu ao Senhor e obedeceu à voz do Senhor. Levante a tua cabeça, irmão. Se você tem algum sonho, se você tem alguma promessa, se existe algo que ainda não aconteceu na tua vida, deixe esta visão bem clara diante de vós. Levanta-te na fé do Senhor e vá para o monte que Deus está te desafiando. Alguma coisa vai acontecer. O Senhor proverá para ti tudo o que você está precisando, tudo o que você está esperando, tudo o que você está almejando. Deus tem preparado para você no Moriá. Suba o Moriá, porque o milagre vai acontecer quando você ativar a tua fé. Recebe esta palavra ou não, meu irmão? Não faças mal algum, Abraão. Abraão para e ele ouve a voz.
O Senhor está dizendo a Abraão, ele reconhece a voz, voz que ele conhecia desde Ur dos Caldeus. Ele não estava assustado com a voz, ele sabia que voz era aquela. Tem gente que perde de receber de Deus, porque na hora que Deus fala, ele não sabe quem é que está falando. E Deus disse: Abraão, não faças mal algum ao menino. O anjo do Senhor diz: o Senhor contemplou e viu Abraão. Deus já recebeu Abraão, Deus já está recebendo tudo, Abraão. Abraão na mesma hora fica ali parado, Abraão fica ali ouvindo o Senhor falando. E então veio a mensagem para Isaac: Abraão, fica tranquilo, porquanto não negaste o teu filho. Agora, Abraão, atrás, olha, Abraão, atrás tem um cordeiro preso, amarrado. Deus preparou aquilo que Isaac estava esperando. Ou irmã, ou irmão, o que é mesmo que você precisa da parte do Senhor, Deus já tem preparado atrás de você um cordeiro amarrado, esperando para ser sacrificado. Não entendeu o que eu disse? Olha para trás, irmão, está amarrado aí, a provisão Deus já mandou. Pastor, por que isso? Porque na dispensação da graça, você não corre atrás da bênção. Na dispensação da graça, a bênção corre atrás de nós. O que é isso, pastor? O cordeiro virá atrás de você, Isaac. Deus proverá para ti, Isaac. Deus proverá para ti, Isaac. Enquanto Deus não manda o cordeiro, não pare, irmão e irmã, de carregar lenha. Continue carregando a lenha. Enquanto Deus não lhe proveu o cordeiro, não desanima, irmã e irmão, de orar. Não desanima de acreditar. Não desanima de esperar em Deus. Continue esperando no céu. Pastor, mas já faz muito tempo. Pastor, já fazem anos que eu estou aguardando. Pastor, o senhor não tem ideia o quanto que eu estou esperando Deus fazer algo na minha vida. Enquanto Deus não lhe mandar o cordeiro, não saia do lugar que Deus separou para você. Abraão, olha aí, Abraão, o cordeiro, o Senhor preparou, o Senhor preparou. Quem só vai para o sacrifício? Aquele que tem visão. Quem tem visão vai para o sacrifício. Eu vim nesta noite desafiar homens e mulheres aqui nesta noite. Homens e mulheres que têm uma visão. Homens e mulheres que têm um propósito. Homens e mulheres que têm promessas de Deus na tua vida. Homens e mulheres que têm algo da parte de Deus sobre a tua vida. Se é você um destes, eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você pudesse ativar a tua fé nesta noite de quinta-feira. Eu queria que você ativasse a tua fé nesta hora, esquecesse de tudo que possa ser impossível para você, esquecesse de tudo que possa ser impossível para a sua família. Se Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele é fiel para fazer. Fiel é aquele que começou a boa obra para terminar. Oh irmã, oh irmão, o que é que você precisa de Deus? O que é que o Senhor lhe falou? O que é que você está esperando em Deus? O Senhor vai prover o cordeiro que você precisa. O Senhor vai prover o cordeiro que você precisa. Existe alguém aqui nesta noite que tem uma visão? Existe alguém além de mim aqui que tem uma visão? Existe alguém aqui além de mim que tem uma visão? Será que você pode levantar uma de suas mãos para os céus? Será que você pode fechar os seus olhos para Deus? Esta é noite de Deus se desafiar. Esta é noite de você aprender com o herói da fé. Esta é noite de você aprender com Abraão. Ou Abraão, se for preciso, quebra os ídolos da sua vida. Se for preciso, quebra os ídolos da sua família. Se for preciso, quebra tudo que te prenda, aquelas coisas do passado que te amarram. Quebra tudo nesta hora. Fala com Deus. Se você tem fé, se você tem uma visão, eu estou aqui nesta noite falando com você, é porque eu tenho visão, e é porque eu vou para o sacrifício. Ou os pastores sobem aqui no altar para ministrar sobre a sua vida, é porque os pastores têm visão, e é porque os pastores vão ao sacrifício. Os adoradores sobem aqui para conduzir a igreja em adoração, é porque eles têm uma visão, e é porque eles vão ao sacrifício. Deus quer usar você também, Isaac. Deus quer usar você também, meu irmão. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Deus quer
ativar a tua fé, Deus quer ligar, Deus quer ativar a tua fé aqui na terra, para que você enxergue as coisas do alto, Abraão. Fala com Deus nesta hora, se você tem alguma visão ainda. Fala com o Senhor nesse instante. Fala com Deus se você pode. Fala com o Senhor se você pode. Fala com Deus, eu quero deixar você orar. Eu quero deixar você falar com o Senhor. Se você tem fé, isso, ativa a sua fé nesta hora. Ativa a sua fé nesta hora. Ativa a sua fé nesta hora. Só vai para o sacrifício aquele que tem visão. Quem tem visão vai ao sacrifício. Oh, se Deus pedir o seu tempo, dê o seu tempo, sacrificam para o Senhor, porque algo vai acontecer. Oh, se Deus pedir para você mais tempo de leitura, dedica-o, porque algo vai acontecer. Se Deus lhe pedir tempo e consagração, faça-o, porque algo vai acontecer. Se Deus está te dando uma visão, levanta-te nesta noite. Vá para o lugar que o Senhor está te mostrando. Vá para o lugar que Deus está te mostrando. O Senhor proverá para ti, Isaac. O Senhor proverá o cordeiro para ti, Isaac. Fala com Deus, irmãos. Fala com Deus, irmãos. Oh, eu quero deixar você orar. Eu quero deixar você orar. Aonde está a igreja que tem a visão? Aonde está a igreja que vai ao sacrifício? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. No mesmo lugar que Deus levou Abraão, foi lugar que anos à frente Deus vai levar o seu único filho, o Cordeiro Santo, para o sacrifício perfeito. Algo vai acontecer com você aí. Algo vai acontecer com você por intermédio desta visão. Prepara-te para crescer. Prepara-te para romper. Alguém vai dizer o que aconteceu. Você vai dizer foi a fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Alguém vai perguntar como que isso veio? Pela fé. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia. Pela fé. Tome uma decisão hoje pela fé. Talvez você tenha um desafio para amanhã. Ative a sua fé. Pela fé. Se levanta no nome de Jesus. Haja no nome de Jesus. Deixa Deus te usar no nome de Jesus. Pela fé vai acontecer o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não subiu ao coração do homem. Pela fé, Deus vai colocar na palma das suas mãos. O Senhor proverá para ti o cordeiro. O Senhor proverá para ti o cordeiro. Só vai ao sacrifício aquele que tem visão. Eu sei que hoje há homens e mulheres aqui que estão indo ao sacrifício. Eu sei que existem homens e mulheres aqui que Deus está desafiando. Eu sei que existem homens e mulheres aqui que Deus está chamando. Pela fé, dê um passo nesta noite. Pela fé, dê um passo nesta noite. Seja no teu ministério, seja na tua vida profissional, seja na tua vida sentimental, seja qual ela for, qual área for da tua vida. Pela fé se levanta nesta noite. Eu ministro sobre ti esta palavra. Eu ministro sobre você esta palavra. Aonde estiver um homem ou uma mulher com o coração aberto nesta noite, com fé, Senhor, com fé, Senhor, dá a ele a visão, dá a ele a revelação, dá a ela a visão e a revelação para onde o Senhor quer conduzir. Pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor proverá. O Senhor proverá para cada um cordeiro. O Senhor proverá para cada um cordeiro. Seja ele qual for a área que for necessária. Eu te abençoo nesta noite pela fé. Pela fé Abraão obedeceu. Ou ainda que você não esteja enxergando nada favorável, mas se Deus está falando contigo nesta noite, pela fé, faça uma aliança com o Senhor no teu lugar e diga para Deus: pela fé eu irei te obedecer, Senhor. Pela fé eu irei te obedecer, Senhor. Pela fé eu irei te obedecer, Senhor. Quantos recebem esta palavra sobre a tua vida, pode aplaudir, glorificar, fazer algo para Deus. Pela fé, algo vai acontecer.
Deus já usou o pastor Marcos, um instrumento poderoso, já falou através da palavra. Mas antes de dar a bênção apostólica, eu não vou pregar. A pregação já foi feita de uma forma poderosa. Esta campanha é para o herói da fé. Herói é aquele que não recua, aquele que crê no Senhor. Abraão tinha um chamado, seria pai de uma grande descendência. E Deus deu para ele o filho da promessa quando tinha 100 anos de idade. E quando ele vai para o sacrifício, lá no Monte Moriá, quando chegou nos pés do monte, ele disse para os servos: vocês vão ficar aqui, nós iremos lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Abraão tinha certeza da promessa de Deus. Quando Isaac disse: onde está o cordeiro? Abraão disse com sabedoria, como foi ministrado em unção do Senhor: Deus proverá. Meu irmão, creia nas promessas de Deus da tua vida. Deus não vai tirar nada de você. O nosso Deus é um Deus abençoador, e em todas as áreas Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aquele que crê tem total liberdade de aplaudir a esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Agora as mãos para receber, que o grande amor do Deus Pai, a paz do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão terna e afetuosa do Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas permaneça para todos sempre. E a igreja de Cristo, que tem fé, que não recua, que é herói na fé, diga amém. Fala graças a Deus. Dê um abraço apertado no seu irmão e fala para ele: tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Quero lembrar a igreja que nós temos ido cantina hoje, um pastel delicioso ali no galpão da comunhão, pastel abençoado, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.